Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Agora vamos compartilhar, irmãos, Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Um outro texto que também fala da vida como ela é. Essa dicotomia que muitas pessoas vivem. É um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu esse texto e eu já preguei algumas vezes ao longo de 21 anos de pastorado aqui nesta igreja. Mas eu quero trazer algo especial para você e eu preciso que você me empreste seus ouvidos, me dê sua atenção. Eu prometo não ser prolixo, longo, mas é importante que você entenda que esta palavra é para você. Eu orava dizendo: Senhor, não quero igreja cheia, apesar de estarmos com um bom número hoje. Eu oro para que venham aqueles que precisam ouvir a história desta mulher. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36 ao verso 50, eu farei a leitura, os irmãos acompanham comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés e chorava copiosamente, de forma que começou a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas e depois as enxugava os seus pés com os seus cabelos e beijava seus pés, e ela ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse para si mesmo: se esse homem fosse profeta, como dizem que é, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é essa, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a dizer a você. E Simão respondeu: dize o mestre. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50. Mas nenhum dos dois tinha como lhe pagar, e por isso ele perdoou a dívida dos dois. Qual deles o amará mais? E Simão, depois de refletir, respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus lhe respondeu dizendo: você julgou bem, Simão. E em seguida, verso 44, virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou um caro perfume sobre os meus pés. Portanto, eu te digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Verso 50, e disse ainda a mulher: vá em paz. A tua fé foi quem te salvou. Amados irmãos, nós estamos diante de uma das mais belas cenas da manifestação da graça de Deus. Esse texto mostra claramente a manifestação da graça de Deus. De um lado, nós temos um fariseu e do outro nós temos uma pecadora, provavelmente uma mulher da vida, uma prostituta. Isso não é certo, mas era muito comum chamar de pecadora mulheres que tinham uma vida não muito regrada. Quanto mais nós pudermos perceber o abismo que existe entre esses dois personagens, melhor eu e você entenderemos e aprenderemos sobre esse amor que Deus tem, sobre essa imparcialidade que Deus usa para conosco e a justiça de Deus. Nós temos de um lado um fariseu e de um lado uma pecadora, e há um abismo entre eles. Quem eram os fariseus na época de Jesus? Na época de Jesus, irmãos, eles eram nada mais do que o principal partido religioso da época de Jesus. É como se eu dissesse que era a maior igreja ou a maior religião da época. Eram eles
que possuíam, por exemplo, o controle do templo. Ou seja, quem dava instrução no templo, quem recebia as ofertas no templo, eram eles. Isso está registrado em Mateus 21, 23. A Bíblia diz, irmãos, que eles eram que possuíam a força policial do Sinédrio. Está lá em Mateus capítulo 26, verso 57. É eles quem mandam prender Jesus, é eles quem mandam prender os discípulos depois que Pentecostes é derramado. É eles que têm esse poder de polícia dentro do templo. A Bíblia nos fala sobre esses homens, dizendo que eles eram aqueles que sentavam nos primeiros lugares e usavam roupas especiais, como está lá descrito em Mateus 23, e eles eram chamados de rabi, ou de mestres, ou ainda de doutores da lei, por causa do exercício da sua função de constantemente ler e explicar a lei do Senhor no templo. Eles eram que se sentavam na cadeira de Moisés, como diz lá em Mateus 23, verso 1. Era o grupo que tinha a maior força política. Não é à toa que quem apresenta Jesus a Pilatos é Caifás, que é sacerdote, mas é fariseu. E ele não só apresenta Jesus a Pilatos, mas constrange, coage Pilatos de crucificar. Isso está lá em João capítulo 18, verso 23. De forma, amados irmãos, que era um grupo muito diferenciado. Os principais teólogos, os principais mestres, eles eram fariseus. Paulo, por exemplo, vai falar em Atos capítulo 22 que ele aprendeu do mestre Gamaliel, que era um fariseu, e Paulo, pela influência de Gamaliel, aprendendo aos seus pés, também se tornou fariseu. Os critérios para se tornar um fariseu eram muito difíceis. E uma vez que você alcançasse o título de fariseu, mantê-lo era mais complicado ainda. Porque você era visto, porque você estava em evidência, porque você era constantemente requisitado. Trocando por miúdos e resumindo, podemos imaginar que era o maior barato ser um fariseu. O status que poucos alcançavam. E as pessoas te olhavam diferente. Essa é a realidade e o universo que esse camarada aqui do texto, que este fariseu aqui, ele vive. E ele convida Jesus para vir à sua casa. Esse sujeito certamente já experimentou tudo que a religião pode oferecer. Ele já ele já experimentou liderança, teologia, serviço, respeito, fama, experiências religiosas as mais diversas, influência política, tudo esse homem tem. E muito mais, e provavelmente chamar Jesus à sua casa era para ele apenas mais uma experiência. E provavelmente ser quem ele era foi um dos motivos pelos quais Jesus também aceitou ir na sua casa. Então veja, ser um fariseu era complicado, era diferente, era muita distinção, era preciso estudar muito, era preciso ser profundo conhecedor, era preciso ter muita experiência de liderança, porque você era demandado com muita frequência. Agora, olhe para a pecadora. Olhe para a pecadora. Do outro lado você tem uma pecadora. A Bíblia diz que a casa não é dela. Ela é uma penetra. A casa não é dela, a casa é do fariseu. Ela não tem nome. O texto a chama de mulher, demonstrando que ela não tinha nenhuma linhagem, porque se ela fosse alguém importante ou de alguma família importante, se diria o nome. Mas se ninguém sabe de onde ela vem, é mulher. A reunião era para homens. E ela estava lá, agachada, por trás, debaixo da mesa, para não ser vista por ninguém, para não chamar a atenção. Ela é chamada no texto de pecadora, o que demonstra claramente que o seu pecado era público, era de conhecimento da sociedade. Ela tinha uma má fama, e por isso ela causava repúdio entre os religiosos que não queriam chegar perto. É diante, irmãos, desse grande abismo que separa esses dois personagens, o fariseu e a pecadora, que Jesus nos ensina algumas lições
preciosíssimas sobre uma adoração que Deus aprova, sobre uma adoração que alegra o coração de Deus, sobre uma adoração que nos aproxima de Deus, sobre uma adoração que Deus realmente recebe. Porque se de um lado você tem um fariseu, um homem religioso, de profunda experiência e conhecimento bíblico, você percebe que a sua adoração não foi recebida. E de um outro lado você tem uma pecadora, cuja atitude chama a atenção de Jesus. Primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo nesse texto, é que quanto mais altivo o nosso coração está, menos enxergamos nossos próprios erros. Quanto mais orgulhosos e altivos está o nosso coração, menos nós enxergamos os nossos erros. É muito fácil, irmãos, enxergar o erro do outro, a falha do outro, a falta de sabedoria do outro, a grosseria do outro, a impetuosidade do outro, a insanidade do outro, a burrice do outro. É muito fácil a gente enxergar aonde o outro errou, aonde o outro está falhando, e você ainda dizer, se fosse eu não tinha feito isso. Eu não acredito que fulano foi capaz de fazer isso. Difícil, irmãos, o grande desafio é a gente conseguir enxergar as nossas próprias limitações, os nossos próprios erros. Coração altivo, diz o dicionário, que é um coração que se engrandece diante dos próprios olhos. É quando você, diante dos seus olhos, se vê melhor do que você é. É quando na sua avaliação você se dá um 8, quando quem olha para você talvez só lhe dê um 5, e talvez na avaliação de Deus você merecesse um 3. As pessoas sempre têm um olhar diferente do nosso, mas o grande perigo que a gente corre é quando, em comparação aos outros, o nosso pecado não é tão grande assim, o nosso erro não é tão grande assim, até que a gente não erra com tanta frequência assim. Até que a gente não fala tanta besteira. A gente até que não é tão orgulhoso. A gente não é tão grosso. A gente não é tão ausente. A gente não é tão omisso. A gente nunca é tão quanto a gente pensa que é. E a Bíblia diz que isso é um coração altivo. Um coração que se engrandece diante dos próprios olhos. A altivez é o oposto do quebrantamento. Um coração quebrantado é um coração que bate no peito, não tem coragem de olhar para cima e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se o Senhor não for misericordioso comigo, eu não me suporto mais, eu não me aguento mais. Eu insisto, eu planejo, eu não faço, eu prometo, não cumpro, eu esqueço. Quando a tentação vem, que eu digo não faço, eu faço. Quando eu vejo, eu estou fazendo de novo. Senhor, até quando? Um coração quebrantado, irmãos, consegue enxergar com os olhos de Deus quem nós somos. Há muitos corações elevados diante de Deus no momento da adoração. É interessante que o verso 44, Jesus lhe faz uma crítica, e a crítica que Jesus faz àquele fariseu é, Simão, está vendo essa mulher? Entrei na tua casa, e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Era tradição e cultural, irmãos, receber bem, com hospitalidade, alguém que entra na sua casa. Então, alguém que entra na sua casa, num terreno de Palestina, de desértico, extremamente empoeirado, e você de sandália, seus pés estarem sujos por causa da mistura do barro, da areia, do suor. E aí você mostra o quanto a presença daquela pessoa é importante na sua casa, você dizendo assim, deixa eu lavar seus pés. E aí o dono da casa desarra e lava os pés como sinal de honra. Seja bem-vindo, aqui você é importante, aqui você é especial. Esse fariseu que chamará Jesus de mestre da boca para fora, não foi capaz de lavar os pés de Jesus. Muito provavelmente ele no seu coração dizia, eu não vou lavar o pé desse homem. Esse homem não merece que eu lave os seus pés. Coração altivo. Tiago capítulo 4, eu vou pedir para que seja colocado e você possa ler comigo. Tiago capítulo 4,
verso 6 e o verso 7, um conselho que Tiago, irmão de Jesus, dá à igreja, que eu e você não devemos esquecer. Texto que você certamente conhece. Vamos lá ler juntos? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Há duas coisas interessantes que Tiago diz. Primeiro, Deus resiste, Deus se afasta, Deus não aceita a oração e a adoração de uma pessoa orgulhosa, soberba, altiva aos seus próprios olhos. Ele dá graça aos humildes, aquele que se quebranta, mas não aquele que se justifica, não aquele que já acha que está bom demais. Mas é interessante que no verso 7, ele dirá assim: submetam-se a Deus e resisti ao diabo. E ele faz a associação de que a soberba, irmãos, a altivez, é uma flecha do diabo. Ele está dizendo assim: submetam-se a Deus, sejam submissos a Deus e resistam a esse sentimento de altivez, de orgulho, que o diabo coloca no nosso coração, porque é o diabo que semeia no nosso coração que você é melhor do que muita gente, que você está bem na finta, que você não tem que melhorar muita coisa. Muito cuidado com esse sentimento que estava no coração deste fariseu. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, sobre adoração, é que além de Deus não receber uma adoração altiva, orgulhosa, soberba, o texto também nos ensina que um coração insensível enxerga menos o agir de Deus. Quando um coração é muito insensível, ele não consegue enxergar o agir de Deus. E eu gosto também da definição de insensibilidade, porque insensibilidade é aquele que desaprendeu a apreciar pelos sentidos as belas coisas. Uma pessoa que desaprendeu a apreciar as coisas à sua volta é alguém que se tornou insensível. É um coração que ficou apático. É um coração que ficou indiferente às coisas que acontecem. E tem gente vivendo no automático, que já não percebe mais nenhum agir na sua vida, não vibra mais com nada que está acontecendo, não consegue enxergar o agir de Deus e a misericórdia de Deus. A insensibilidade, irmãos, é o assassino da gratidão. Porque quando eu não percebo o agir de Deus, eu só vejo tudo errado, eu só vejo tudo dando errado, eu só vejo tudo contra a minha vontade. Eu não tenho motivos para me alegrar, eu só tenho motivos para reclamar. Eu começo a questionar a Deus. A insensibilidade é o assassino da gratidão. Há muitos corações que já não mais reagem, não mais se emocionam, não mais vibram com o agir de Deus. Elas nem esperam mais o agir de Deus. Elas nem estão mais pedindo o agir de Deus, porque vai que Deus age e ela se frustra. E a coisa acontece contrário à vontade dela. Há pessoas que estão insensíveis. E sem gratidão, irmãos, a adoração perde a celebração. Sem gratidão, não há celebração. Não há alegria na presença do Senhor. Verso 45, Jesus diz àquele homem: você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Ele não havia saudado a Jesus com um ósculo, que era símbolo de alegria, de se sentir privilegiado de ter Jesus na sua casa. Alguém que você aguarda por muito tempo, alguém que você ansiava que viesse à sua casa e lhe visita. Você não bota os mesmos pratos de sempre, a mesma xícara de sempre. Quando você recebe alguém que você estava com muita ansiedade, muita expectativa para receber, você quer arrumar a casa, você quer botar um lanchinho, você quer fazer algo para dar uma boa impressão. O ósculo santo. Jesus disse: você não me deu. Você me convidou para cá, mas você não teve nenhuma alegria em me receber. Um teólogo já disse que a oração, irmãos, sem gratidão é como um pássaro sem asas. Ela não sobe,
ela não chega a Deus. E quanto mais insensível está o nosso coração, menos enxergamos o agir de Deus. Pode estar difícil a sua vida, a sua luta pode estar muito desconfortável, mas Deus não parou de agir na sua vida. Nada fugiu ao controle de Deus. Pode não estar como você queria que estivesse, mas está exatamente como Deus deseja que esteja. Deus sempre está agindo. Efésios capítulo 4, verso 19 e 20. Consegue colocar aí, por favor, Danúzia, Efésios 4. Eduarda, consegue? Efésios capítulo 4, verso 19 e 20. Nós vamos ler juntos. Olha o que é que diz esse texto, mostrando, irmãos, o resultado que acontece quando não existe gratidão. Verso 19 e 20, vamos lá? Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de... Paulo está dizendo a alguns irmãos da igreja de Éfeso, porque vocês se tornaram insensíveis, não conseguiam mais enxergar o agir de Deus, não tinham mais gratidão no coração, vocês começaram a fazer o que Deus não queria. Vocês começaram a tomar atitudes e fazer escolhas que desagradam o coração. A insensibilidade nos leva a nos afastar de Deus. A insensibilidade nos leva a nos afastar de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos nessa relação, irmãos, entre esse fariseu e essa pecadora diante de Jesus. Um coração altivo não agrada ao Senhor. Um coração insensível não vê mais o agir de Deus. Mas quanto menos fé no nosso coração, menos graça receberemos de Deus. Fé não é algo que se fala. Fé não é algo que se diz. Fé é algo que se vive. E quanto menos fé no coração, menos receberemos a graça de Deus, irmãos. A fé é a bússola que orienta o nosso caminho. A gente caminha pela fé. A fé nos diz que a gente tem que perseverar e tem que ir por ali, e a gente vai pela fé. A fé, irmãos, é o binóculo que aproxima a nossa visão. Ninguém está enxergando, mas a gente enxerga pela fé. A fé é aquele aroma de uma coisa bem gostosa, que você gosta, que só sentir o cheiro, você já começa a salivar. Você não vê, você não recebeu, mas você crê que vai chegar. Você já olha pela fé que a bênção vai chegar. A fé, irmãos, é o combustível que move aonde nós queremos ir. As pessoas talvez digam para você, você não consegue, é difícil, ninguém conseguiu, mas a sua fé diz, eu chego. Deus vai me dar essa graça, eu não desisto. A fé é o combustível que nos movimenta, que nos leva onde nós queremos ir. Sem fé, não é possível ver a Deus. Sem fé, não é possível sentir a presença de Deus. Sem fé, irmãos, não é possível receber a graça de Deus. Olhe para esse fariseu, homem religioso, conhecedor da palavra. Aquele homem tinha a religião, mas não tinha fé. E aquela mulher que era desprezada pela religião, ela tinha fé. Porque a ironia do texto é exatamente essa. O fariseu não é abençoado. O fariseu não alegra o coração de Deus. O fariseu tem a religião, mas não tem a fé. O fariseu tinha todas as possibilidades de ser abençoado por Deus. Todas. Todas. Olha o que é que diz no verso 39. Jesus diz assim para ele. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado, disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora? Como assim? Como ele convida Jesus, já não acreditando que Jesus não era um profeta? Veja, ele não acredita em Jesus, ele não tem fé em Jesus. Jesus é uma pessoa conhecida, é uma pessoa famosa, ele é uma pessoa importante de posição, ele convida Jesus para vir. Para ele é apenas mais um evento. Porque lá no fundo, ele não acredita que Jesus é um profeta. Ele não tem fé. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, Eduarda.
Eduarda? Gente, 1 Pedro, capítulo 1, verso 4 ao verso 9. Vamos ler juntos? Até o verso 9. Vamos ler juntos, igreja. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. Verso 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação da sua. Olha que coisa tremenda que Pedro está dizendo. É pela fé que vocês são protegidos por Deus, é pela fé que vocês dão glória a Deus, é pela fé que vocês vencem a provação, é pela fé que vocês são preservados até o último dia. Esse é o alvo da vossa fé. Importante. Mas aquele homem não tinha fé. E por isso ele estava diante do Senhor, mas ele duvidava que o Senhor fosse um profeta. Ele estava diante do Senhor, mas ele estava mais preocupado em criticar aquela mulher. A última coisa que eu quero compartilhar com você nesse texto é que esse texto nos ensina, irmãos, que um coração altivo não consegue adorar o Senhor. Um coração insensível não consegue ser grato ao Senhor. Um coração sem fé não consegue ser abençoado pelo Senhor. Mas a última lição que a gente aprende com esse homem é que quanto menos honramos a presença do Senhor, mais distante ficamos de Deus. Jesus estava na casa dele, mas ele não estava honrando ao Senhor. E ainda tem muita gente que não aprendeu, irmãos, a importância da sua igreja. Ainda há pessoas que não aprenderam a importância da sua igreja, não aprenderam a importância do seu culto, não aprenderam a importância do seu serviço. Porque é exatamente isso, irmãos, que evidencia a nossa fé e a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual e a nossa fé não é demonstrada pelo que cantamos, pelo que oramos, pelo que dizemos às pessoas. A nossa fé e a nossa vida espiritual, ela é provada, vivenciada, visualizada através da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso compromisso, do nosso envolvimento, do seu envolvimento com a sua igreja, do seu serviço, usando o seu dom na sua igreja, do seu culto. Sempre existirá uma batalha espiritual para que alguma coisa preencha o horário do seu culto. Eu já fui jovem, envelheci um pouquinho, ainda continuo um jovem mais maduro. Eu nunca vi um domingo ser fácil de vir para a igreja. Sempre acontece alguma coisa. E sempre vai acontecer alguma coisa. Porque tudo aquilo que é importante e essencial para a nossa vida, o diabo se esforça para nos tirar. Nunca pense que você vai ter sempre tempo de folga para ler a Bíblia. É assim, você começa um tempo de folga e rapidamente o tempo desaparece. E daqui a pouco a leitura, ela ou continua por determinação, perseverança, ou você para porque não tem mais folga. Porque rapidamente o tempo é ocupado, as circunstâncias surgem, alguém lhe chama, um problema surge, a necessidade de trabalho, uma roupa para lavar, sempre vai acontecer. Porque aquilo que o diabo sabe, que pode transformar a sua vida,
Ele não vai deixar que você faça com facilidade. Mas os nossos olhos espirituais precisam se abrir. Porque às vezes a gente tem 20 anos de igreja, sabe disso, mas finge que não sabe. A gente sabe da verdade, mas se deixa ser levado. Eu não quero perguntar para você, mas você pode se perguntar diante de Deus: como está a sua vida de oração? Como está o seu compromisso com a leitura da palavra de Deus? Quando foi a última vez que você se sacrificou, cansado, ocupado, com atividades para fazer, e você veio com alegria fazer algo para o reino de Deus, para abençoar uma outra vida? Pare para pensar, traga a sua memória quando foi a última vez. Talvez você diga: olha, pastor, faz muito tempo não, mas foi um trabalho, foi e sempre vai ser. A vida cristã, irmãos, não é fácil, nunca foi, e à medida que a volta do Senhor se aproxima, é que não será mesmo. É que não será mesmo, porque as leis e a própria cultura que está sendo formada. Um pastor está sendo processado porque no culto da sua igreja, transmitido pela internet, disse algo que afetou alguém que não era da igreja, mas que assistiu o culto. O mesmo movimento que vai para uma avenida São Paulo, ou vai para uma Conta Boa Vista, ou vai para uma Avenida Boa Viagem, ou vai para Copacabana, em cima de um trio, e faz barbaridades. Faz sexo ao vivo. Coloca frases, transveste Jesus. Eles podem fazer, eles têm liberdade de fazer, todo mundo tem que ouvir e aceitar, mas dentro da igreja, para um público cristão, não pode falar o que a Bíblia diz que tem que falar. Então a Bíblia é homofóbica. É a cultura que está sendo formada, que as minhas filhas e os seus filhos vão viver com mais intensidade do que a gente, porque a gente está vendo a coisa sendo montada, mas elas verão isso com muito mais realidade. Porque hoje eu vejo coisas que meus pais não estavam preparados para ver. Provavelmente, se meu pai e minha mãe voltassem a viver e vissem como as pessoas andam na rua hoje, tinham outro infarto e morria de novo, porque mudou muito. Não pense que daqui para frente vai melhorar. Não pense que daqui para frente sua vida cristã é mantida só na teoria, só no conforto, só na comunidade, só quando der. Só quando não houver outras prioridades dividindo o seu tempo. Um fariseu, conhecedor da palavra, tem Jesus na sua casa, mas o seu coração é altivo. Ele não consegue enxergar seus próprios erros, seu coração é insensível, ele não consegue ser grato a Deus, ele recrimina aquela pecadora. Ele não tem fé, nem acredita que Jesus era profeta, mesmo tendo chamado na sua casa. Ele não honra a presença do Senhor. Ele não honra a presença do Senhor. É isso que Jesus dirá para ele no verso 46. Você não me ungiu a cabeça com óleo quando eu entrei na sua casa, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. O derramar o óleo, irmãos, era algo que se faz para honrar alguém importante. Para ele, Jesus não era importante. Mas para aquela mulher que não tinha religião, mas tinha fé, Jesus era tudo. Com quem nós estamos nos parecendo mais? O que é que a religião está fazendo conosco? O que é que nos distingue das pessoas? Alguém está sentado numa mesa de um bar e eu estou sentado numa igreja? É isso que me distingue? Essa é a diferença entre o cristão e o não cristão? É isso a escolha que nós fazemos no domingo à noite? Ou os poucos que fazem a escolha no domingo de manhã? É isso? Quando estamos fora da igreja, quais são as escolhas que fazemos? Quais são as músicas que ouvimos? Quais são as amizades que temos? Quais são os projetos que fazemos? Quais são as ideias que nós temos? O que é que nós estamos assistindo? O que é que nos diferencia, irmãos?
duas pessoas no mesmo lugar, diante de Jesus. Os dois recebendo uma demonstração de amor de Jesus, porque Jesus atendeu o pedido dele e Jesus deu atenção para ela, mas eles obtiveram resultados totalmente diferentes, porque aqui eles não eram iguais. Aqui eles não eram iguais. O fariseu, todas as possibilidades de ser abençoado, mas não foi. Sabe qual é o resultado final? Jesus dirá no verso 47, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus está dizendo, sabe qual é a sua diferença entre vocês dois? Ela me ama muito. E você é religioso, mas me ama pouco. Porque na hora de tomar as decisões, esse amor fica explícito, reveladamente explícito nas suas escolhas e nas suas prioridades. Você me ama pouco, mas ela me ama muito, ela muito me amou. Não importa o quanto você é avaliado pela sociedade, porque ela era avaliada como pecadora e ele era avaliado como fariseu. Sua adoração diante de Jesus revela quem você de fato é. E quem você de fato é determina como você será avaliado. É isso. A sua adoração revela quem você é. E quem você é determina o como você será avaliado por Deus. Que o Senhor nos ajude a não sermos como aquele religioso, mas buscarmos a ter um coração como daquela mulher na presença do Senhor.